aí, galera da Nicho Literário, estamos aí com mais uma leitura coletiva e dessa vez com o livro sensacional Canto de Laranjal. E, gente, que livro? Não, Felipe, eu me peguei nostálgico, eu me peguei torcendo pelos jogos de futebol e pelo casal. E, tipo assim, meu Deus do céu, chorar, até eu chorei, eu acho que umas 3 vezes, eu vou até falar no momento quem tava, porque as leituras coletivas, pessoal, eu que organizo as leituras, eu faço elas mais ou menos assim, uma semana antes do vídeo, eu começo a ler. Aí, então, eu pego firme. Então, eu li muito rápido no fim de semana e ficou assim, parecendo um filme. Mas vamos conversar aos pouquinhos. Felipe, fala um pouquinho sobre essa obra, sobre você, sua carreira como escritor pra gente. Poxa, que legal que você gostou, cara. Ó, meu nome é Felipe de Carvalho Araújo. Esse é meu livro de estreia, O Canto de Laranjal. Eu não tenho nada publicado sem ser esse livro. E sempre quis escrever essa história. Há muito tempo atrás ela já estava ali meio que embrionária. E aí, ano passado, eu falei, cara, quer saber? Meta para esse ano é dar um fim para essa história, que eu consiga colocá-la no mundo de algum jeito. E aí foi com bastante esforço, né, entendendo ainda como é que era esse método de fazer uma escrita literária diferente do que eu faço na minha vida profissional, porque eu sou produtor audiovisual. Mas consegui, graças a Deus, fazer uma obra que eu gostasse, que eu tivesse uma identificação e que foi como você falou, essa coisa do futebol, tudo, que tinha coisas que eu amo aí dentro. Não, show você falar sobre essa questão do seu trabalho no audiovisual, porque sim, eu me senti mesmo vendo uma minissérie, até uma novela às vezes, saca? Então, É, eu gostei muito da construção do texto, sim. então, eu acho que isso é muito maneiro, assim, porque eu já escutei isso várias vezes, que as pessoas falam dessa coisa da novela, e é muito legal, porque é justamente isso, né? Acho que a nossa linguagem brasileira, tanto que tem até novela na história, né? A história tem ali essa coisa com a TV, essa relação forte com a TV. Eu acho que isso formou a nossa cabeça como espectador, e claro, que quando a gente trabalha no audiovisual, acaba formando também a forma como a gente se comunica. E eu abracei isso, sabe? Assim, eu falei, cara, isso vai entrar porque é um cara popular escrevendo, né? O Jânio, ele não é uma pessoa que, pô, sei lá, tem muitos livros publicados nem nada. Ele é uma pessoa escrevendo como eu, como você, como qualquer outra pessoa poderia fazer. E aí eu quis dar esse tom de brasilidade através dessas sensações realmente de linguagem. Perfeito, perfeito. Antes de a gente começar com um pouco mais de detalhes sobre essa leitura, nós não estamos aqui sozinhos, eu nem me apresentei, não é? Meu nome é Bruno de Deus, sou escritor de suspense, falo aqui de Minas Gerais. Estamos aqui também com o Rodolfo. Eu esqueci de me apresentar. Então, sou Rodolfo, estou aqui falando de Ribeirão Preto, São Paulo, e eu escrevo ficção histórica. Show! Então vou falar um pouquinho aí sobre essa história, começando assim do cenário, que é a cidade de Laranjal. E que sabor aquele. Eu vim de uma cidade bem interiorana, chamo João Pinheiro, tem até nome de árvore também. Aí, e, tipo, umas nuances ali desse ambiente, sabe? Todo mundo conhece todo mundo. Tem a igreja ali que é muito forte na região, tanto que na minha cidade a igreja ficava no centro da cidade. Toda essa convivência, minha família é muito religiosa também na época. Os causos que a gente vai conversar sobre, que toda cidade pequena tem, até as lendas, né, do meio mágica que existe na cidade. E eu achei isso muito interessante, muito empolgante, essa questão de você se sentir íntimo, ao mesmo tempo que você está conhecendo um cenário novo, te faz lembrar da sua infância, da sua adolescência, do seu desenvolvimento naquela cidade até então. Hoje eu estou indo na minha terceira cidade, que, meu Deus do céu, nunca vi mudar tanto assim. Estou acompanhando o lugar que o trabalho leva, né? E aí, deu aquela saudadezinha, sabe, do lugar de onde é que eu vim. Pode falar um pouco mais pra gente sobre Laranjal, Felipe? O que você trouxe, assim? Poxa, cara, muito legal esse relato seu aí, porque você falou de uma emoção muito forte, né? Que é a saudade do lugar de onde eu vim. Pô, isso é uma emoção muito forte. E aí conseguir relacionar isso com a história é muito maneiro. Cara, laranjal é meio... Assim, a minha cor favorita é laranja. Não sei se você reparou. Mas, eu gosto muito de laranja e tal. Então, como essa obra tem muita coisa que eu gosto, futebol, cinema, muitas paixões, o Vasco, a Bahia, que está na história da minha família, é um lugar que eu amo, e todas essas coisas, eu quis trazer também esse toque de estética que eu gosto, que eu acho bonito, que é o laranja e tudo mais.
Então, uma vez que eu decidi isso, ficou muito fácil nomear a cidade e pensar nesse contexto a partir desse pensamento. E aí, eu não cresci numa cidade pequena, eu cresci no Rio de Janeiro, mas eu cresci aqui num lugar no Rio de Janeiro chamado Boiúna, que é um lugar que ele era uma fazenda antigamente e depois ele virou uma coisa assim, as pessoas foram vendendo seus terrenos e diminuindo e hoje tem condomínios e tal. Então ele tem uma sensação de interior, por exemplo. Eu não conheci o centro do Rio de Janeiro por ir para lá e para cá, cheguei no centro. Não, era passeio da escola lá, entendeu? Tipo assim, era uma coisa bem ir com a escola. A coisa do... Fui na Zona Sul a primeira vez quando eu fiz uma entrevista de emprego para um restaurante em Ipanema, para trabalhar como garçom, tinha 17 anos. E então, assim, para mim, eu cresci também com essa sensação de cidade pequena. Todo mundo se conhecia no condomínio, os causos eram fantásticos, tinha casa mal assombrada, sabe assim? Então, eu acho que tudo isso foi favorecendo para eu também ter essa intimidade aí com essa escrita. Show. E até como você mencionou, a gente tem a visão do Jânio, que é o narrador dessa história. E ele é, né, o melhor amigo do protagonista, que é o Clementino, que é, tipo assim, a gente acompanha tanto a jornada do Clementino, assim, com maior foco, e também da Dulce, né? Esses dois personagens aí que acabam se encontrando e tendo um desenvolvimento. A gente já começa sabendo que os dois se transformaram praticamente naquelas lendas da cidade, né? A gente está no futuro, entre aspas, a gente vai saber a jornada deles até então, mas eu acho engraçado que sempre tem uma personalidade mais forte na cidade pequena que vira uma lenda local, uma referência local. Isso aí também pegou Isso pra mim. contagia toda aquela região, aquele ecossistema em volta, porque tem várias outras cidades ali que são meio satélites, né? Que ficam impactadas por esses contos, né? Essas coisas cara, eu acho isso fantástico, assim. Eu acho isso fantástico, essa capacidade que a gente tem de criar mitos sei lá, folclore através de uma coisa muito, de poucas coisas, né? Tipo assim, alguém ficou famoso, pronto, aquela cidade é mágica e não sei o que. Eu acho isso muito maneiro. E beleza, a partir daí a gente começa lá do comecinho, da infância. A Isso. gente, tipo, eu acho engraçado que você definiu muito bem o tipo de personalidade ali que é o mais íntimo, mas que acompanha o personagem no decorrer do crescimento dele. A Dulce, que é aquele gênio forte dela, a personalidade forte que ela tinha, a voz mesmo, né, que você também menciona que ela tinha, e o Clementino, aquele menino cheio de energia. Eu achei muito engraçado que até a mãe dele leva ele pra ser benzido pelo padre, né? Ela fala, pô, deve ter um demônio no corpo, porque não dorme. E isso foi, assim, algo que eu falei do meu filho, porque o meu filho demorou 2 anos para dormir a noite inteira. Ele acordava 10 vezes à noite, era um terror. E então, eu usei minha experiência pessoal, porque eu fiquei, só pode ter demônio no corpo, aqueles desesperos, né, querendo dormir. Então, vem daí. Mas porque eu sempre imaginei que ele, até descobrir a bola, ele era muito... tinha muita energia, né? E é aquilo ali que é a energia que ele vai usar para desgastar. É aquela bola no pé ali. Então, enquanto ele não dominou isso, ele era o capeta em casa. E o primeiro encontro deles foi ali naquele negócio meio pretencioso, né? Um esbarrão ali no meio da rua. O Clementino é até bonitinho, que ele chega a tentar conversar com ela, mas ela fala assim, que é isso, meu querido? Eu tô atrasado, tem mais coisas da minha vida, tchau. Aquele jeitinho. Dulce, ela estava muito acostumada. Assim, isso é uma coisa de preparação de personagem, porque escrever uma mulher é muito difícil pra gente. Nós não somos mulheres, né? E contar uma história de uma mulher admirável, forte também, decidida e tudo mais, é mais difícil ainda emular esse sentimento. Tanto que o Itamar Vieira Júnior tem aquele livro Torturado, que ele tem a perspectiva de 2 mulheres, né? São 2 irmãs. É genial, porque a delicadeza dele funciona muito bem para isso, né? Então, eu quis ir pelo lado de mulheres que eu admiro. E a Dulce, ela não vai... Ela é assediada a vida inteira. Então, nessa faixa de idade aí que eles se esbarram, ela já passou por situações onde ela teve que se proteger. Ele não. Você vê que ele fica abobalhado e ela não.
Ela diz, olha, dá licença que eu tenho que fazer e tal, porque as meninas criam uma casca muito mais cedo que a gente. E aí eu acho que essa é a grande diferença dos dois personagens. Ele é um homem e ela é mulher. Eu acho que tem a ver a maturidade também, né? Tipo, ele ainda era mais imaturo que ela, né? Nessa questão pela idade e por ele não saber o que ele queria ainda fazer da vida certinho. E ela já estava mais decidida, né? Então ela já, ok, sai daqui que eu tenho minhas coisas pra fazer. Você tá no meio do meu caminho. Então tem essa questão a gente lembra da nossa adolescência, que menino, homem é mais bobo mesmo, é mais imaturo, a gente demora mais para aprender os paranauê da vida. Então tem isso aí. A construção também é muito interessante, porque a partir desse primeiro momento a gente tem acesso ao elenco, né, do Clementino, da família do Clementino. A gente sabe que ele tem um pai que é complicado, que é autoritário, que tem problemas com bebida. Tem uma mãe que é muito dedicada e muito protetora também. Ela tenta ali, né, fazer o que ela pode dentro daquele lar. E também, principalmente, tem o padre Joaquim, que esse aí eu me apeguei. Meu Deus do céu. Então você já sabe o momento que eu chorei. Então... E tipo assim, padre Joaquim, ele, para mim, ele é, nesse primeiro momento, basicamente a figura paterna do Clementino, sabe? Tanto que até nesse primeiro encontro com a Dulce, que ele entende esse sentimento diferente que ele tem, que ele quer, nossa, né, eu gostei dela, como é que eu vou me aproximar dela? Ele vai perguntar isso para quem? Para o padre. Normalmente é uma conversa que você tem até mesmo com seu pai, né, alguma coisa assim, mas não, ele foi lá, conversou com o padre. E é muito legal ver também um pouquinho sobre a personalidade do Padre Joaquim, né? Que ele fala, nunca pensei nisso, mas meu pai dizia que era assim. Cara, o Padre Joaquim cara, essa figura desse padre, ela foi ganhando uma importância nesse livro, conforme eu ia escrevendo, assim, e até o ponto que eu cheguei, eu já tinha escrito bastante coisa, e quando eu fui reler, eu falei, cara, eu preciso de um capítulo só para ele. Eu preciso escrever a história desse cara de verdade, porque o peso que ele está tendo em toda a narrativa, ele está fazendo coisas aqui que são determinantes na vida do Clementino. E é isso que você falou, a figura paterna, que assim, o meu princípio foi, a vida tirou a figura paterna dele, a referência. Ele não podia se referenciar no pai. Tá, até eu estou escrevendo o segundo volume, e aí tem uma passagem que ele fala para o pai, tudo que eu sou é porque eu quis ser diferente de você. Essa foi uma frase que eu acho que eu devia ter colocado no primeiro, mas está no segundo. Porque é isso. O Clementino, nesse momento, já está em outro estágio da vida e ele encontra com o pai e ele fala, olha, eu não quero ter contato com você porque se eu sou esse cara que eu sou hoje é porque você existiu e me atrapalhou muito. A necessidade é assim, se a vida tirou essa referência, ela tem que dar outras referências, né? E aí o Padre Joaquim é a primeira delas, que eu acho que combina muito com esse sentimento de cidade pequena, você ter a igreja ali, a comunidade se formando em volta disso. E eu imaginei, né? Isso foi uma coisa de consequência, assim. Pô, o cara... Todo mundo sabe que o pai do garoto bebe, que causa problemas em casa sérios. Quem vai acolher? A vizinhança geralmente não se mete nesse tipo de coisa. Vai ser o padre, né? Vai ser o cara que tem um coração que, na teoria, deveria ter o coração mais puro ali dessa cidade e realmente pensar na comunidade. E aí, daí, realmente nasceu essa figura paterna. Quando eu vi que ela estava tão enraizada no livro e decidi e moldava o caráter do Clementino, eu falei, tem que escrever um capítulo para esse cara, porque ele tá gigante. Olá, boa noite, Sara. Boa noite, gente. Desculpa o atraso. Tudo bem, que bom que você conseguiu entrar. Certo, eu sou a Sara Miranda, sou autora de livros de fantasia, mas tenho aí curtido bastante escrever ficção científica e gosto bastante de contos. Atualmente tenho 2 livros publicados, o Entre Laços e Magia, que pode ser encontrado tanto na Five como na Amazon, por e-book e livro físico, e tenho um livro de contos chamado Segredos de Santa Clara. Você fala de? Gostado? Esqueci. Desculpa. Eu falo de São Cristóvão, Sergipe, mas sou baiana. Show. A gente tá bem no comecinho falando sobre a infância dos 2 protagonistas. Então, tipo assim, se quiser falar um pouco o que você achou da Dulce e do Clementino nesse primeiro momento que eles se esbarram ali. Sim.
Eu não sei o que vocês já falaram, né? Porque eu cheguei atrasada, mas eu anotei aqui algumas coisas, porque, primeiramente, eu preciso falar que livro gostosinho de ser lido. Eu amei, Felipe, gostei bastante. Me senti lendo clássicos, assim, da literatura brasileira, sabe? Eu gosto muito desse ambiente de interior, de cidade pequena, de nomes realmente populares brasileiros. Se sente, assim, aquele aconchego enquanto estamos lendo. Clementina, de cara, assim, eu falei, nossa, que menino levado, ao ponto de levarem para um padre, e o padre não conseguir dar conta, sabe? Aquele típico menino que, se estivesse assim, na nossa frente, de cara a gente já julga assim, uma criança, aquela velha frase, né? Não tem pai e mãe não para cuidar desse menino, cadê o pai dessa criança? Né? Aquele menino bem... Que eu digo assim, que era comum eu ver muito na minha infância, né? Eu fui uma garota que sempre gostei muito de andar mais com os meninos, amava jogar gude, coisas assim, roubar manga na... Desculpa, assim, né? Já revelando aqui. Roubar manga na casa dos outros. Mas eu sempre fui uma criança sonsa. Eu falo isso, né, atualmente, eu sou professora e eu falo para os meus alunos. Eu era aquela criança sonsa que na frente dos adultos todo mundo falava, nossa, Sara é tão quieta e tal. E por trás, não. E vendo assim a história de Clementina, eu ri muito porque eu falei, poxa, Clementina era aquela versão assim que ele realmente mostrava que ele era. Então, de cara, gostei da descrição dele, mas assim ficava sempre aquele meme no fundo, esse menino sei não, viu? Esse menino sei não. Dá muito trabalho. Isso logo de cara. Tanto a Dulce também amei assim, o jeitinho como eles se encontram, aquele amor de primeira infância, né? Isso aqui aí logo depois, não sei se eu já vou estar me passando aqui, logo depois vai mostrando a questão do contexto social da vida do Clementino, e por que ele é essa criança agitada, né? Ter um pai alcoólico, coisas que isso nos faz repensar assim, o quanto também a criança ela não está isenta assim da situação da sua volta. Na verdade, ela pode ser muito reflexo do seu contexto social e tentar, né, se expressar da forma que ele tem. Então, quando você começa a trazer, Felipe, sobre a situação do pai, uma mãe que faz de tudo assim para lidar com esse contexto, mas sabemos que em situações como essa, interiores, mulheres acreditam que, tipo, se tiver ali naquele casamento até que a morte nos separa, principalmente se for uma cidade muito religiosa. Então, acredita, assim, que o marido só está tentando doutriná-la, só está tentando educá-la para que ela seja uma boa mulher, né? Eu já ouvi muito isso, principalmente no meu contexto familiar, né? Eu vim de uma família onde que tem muitos traços de abusos e coisas desse tipo, e que todo mundo só justificava assim, mas era como era a forma que tinha na época, né? Se educava as mulheres dessa forma. Então, era necessário. Então, toda essa forma de trazer esse ambiente para o leitor, eu gostei muito. Não sei se já estou falando demais, gente. Desculpa, sou tagarela. Não, poxa, muito obrigado pelos elogios que você fez, cara, muito legal. Essa criação que você falou, né, de a gente apresentar primeiro a infância, depois eu ir mostrando aos pouquinhos, é porque justamente a infância é mais protegida mesmo, né? Então eu quis ter esse amor juvenil mesmo ali nascendo, uma coisa, e aí depois o leitor vai vendo o que cada um passa. E a violência, eu quis trazer ela no livro, porque ela também é do contexto da minha família, então é uma coisa que eu conheci, tenho milhares de histórias muito de perto ali, mas eu quis trazer ela como exceção também. Você vê que as outras famílias dessa cidade, elas prezam pela alegria, pelo amor e pelo bom convívio, né? Por mais que, por exemplo, a mãe do Jânio seja durona e tal, ela não agride, né? Não tem violência, é um contexto diferente. Mas eu precisava falar, né? Porque é uma experiência muito próxima. E foi o que eu falei para eles antes de você entrar, né? Esse livro ele tem muita coisa de mim, de coisas que eu gosto, de coisas que me motivaram a pensar nessa história. Então, a gente sabe que antigamente, como nossos pais foram criados, né? E meus pais já, então assim,
o caminho foi diminuindo, mas meus pais ainda era muito sério ali o que aconteceu com eles, e é uma história assim, que acontece em qualquer lugar. E aí mas você vê, isso não podia ser o tema do livro, né? É o contexto, tá ali acontecendo, vai motivar o Clementino, mas não vai ser sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso. E, Sara, você tem algo a falar sobre a primeira interação de Clementino com o padre Joaquim? Primeiro, eu gostei que esse padre, ele é muito... Eu gostei da atitude desse padre, tá? Não sou católica, mas assim, eu falei, pô, gostei que o padre está ali ajudando a comunidade da sua forma, né? Não tendo muita condição financeira, mas dessa sua forma. Eu grifei, deixa eu abrir aqui meu Kindle, quando a mãe leva o Clementino para o padre. Porque eu achei assim tão... Nossa, deixa eu só ver aqui as anotações que tem Mas assim, quando você fala, né, que Clementino era o capeta das crianças, era tão imperativo que quando não tinha nem completado 3 anos de idade, a mãe levou até a igreja de Nossa Senhora da Conceição para que o padre Joaquim pudesse benzê-lo. E aí, não sei se já viram aqueles memes que falam bem assim, nossa, desse daí até o diabo fica com medo. O diabo tem medo dele, se dando. Mas ainda assim, eu fiquei achando muito bonito, porque ao longo da trama, né, o padre ele começa a entender a situação do Clementino, ele começa a olhar o Clementino com outros olhos. Então, quando ele vê o Clementino jogando, né, as partidas de futebol, ele começa a entender assim, pera, tem aqui de novo, né, um contexto do porquê essa criança é assim. Eu tô com medo de passar demais sobre do assunto, porque uma coisa acaba levando a outra, gente. Mas é isso, vou parar por aqui, senão eu vou falar demais. Tudo certo. E, gente, avançando um pouco na história, né? O Clementino fica naquelas, ele tenta até entregar as flores e tudo mais, aí até mostra que, tipo assim, cara, não é legal ser generalizado, né? Não é uma regra específica que mulheres gostam de flores e poesia. E eu achei muito bonitinho que, tipo, a parte de falar sobre poesia, mas o Clementino não sabia escrever uma poesia bonitinha. E a Dulce ali também já trabalhando a personalidade da Dulce. A Dulce ela não gosta de receber flores porque ela prefere ver as flores no jardim. Então, já com esses pouquinhos, a gente já conhece a personalidade dela. Muito mais. E aí, gente, crescendo, acontece aquele negócio que, meu Deus do céu, quando eu comecei a ler, eu fiquei numa agonia tão grande, eu fiquei tão desesperado, que a Dulce, eles já mais adolescentes, ela acaba passando naquela construção e ela é abordada por aquele trabalhador lá que já tinha assediado ela e as amigas dela há um bom tempo já. E isso tudo ser desencadeado por conta de algo que aconteceu na escola, que fez ela sair mais tarde da casa dela, que colocou ela nessa situação de risco. Foi muito impactante o ponto de acontecer o que aconteceu. A gente sabe que infelizmente acontece muito e não tem essa salvação. Ainda mais nessa época, né, dos nossos pais, que era tudo muito mais velado do que é hoje, ainda é velado, muito velado. Eu achei muito forte a mensagem no sentido do Clementino ter ido ali, salvo ela, mas se não fosse ela também reunir força para impedir o cara de continuar agredindo o Clementino, sabe-se lá, sabe? Os dois iam virar vítimas. Os dois eles juntaram forças para conseguir sair daquela situação. E foi muito. Já deu para ver como é que é esses dois personagens que um dia vão crescer e vão virar lendas dessa cidade de Laranjal. Parte muito daí essa questão de, tipo, Clementino não é um príncipe encantado que salvou Dulce, não. Os dois estão no mesmo páreo, os dois se salvaram, os dois continuam juntos. Cada um vai ter sua jornada e vão se encontrar no decorrer da vida. E, inclusive, durante essa cena, eu fiquei também agoniada. Eu falei, eu espero que alguém salve ela. Eu espero que alguém salve Dulce. Sei bem esse contexto. Infelizmente, também já fui vítima. Mas, assim, eu já também morei em lugares em que eu precisava ser essa criança barra adolescente, de ir votar sozinha da escola e ter que se virar, né? Eu sou a caçula de 6 filhos, onde que a diferença de idade entre eu e meus irmãos é um pouquinho já gritante, né? A minha irmã, que seja mais nova, entre aspas, sem ser
Eu era 16 anos para cima, então todos os meus irmãos têm a diferença de idade entre 16 anos para cima. Quando eu cheguei, né, eu brinco assim, quando eu apareci na família, eu brinco sempre apareci, porque eu sou adotada, mas quando cheguei até a família, todos já tinham uma certa idade, todos já estavam aí, já em outra fase da vida. Então eu fui assim, a Sara vai ter que ir sozinha para a escola, a Sara vai ter que se virar. E sempre dava um jeitinho de ter que amadurecer um pouco mais cedo. E existem situações na vida que faz com que a infância, aquela inocência da infância, ela se perde, né? E eu gostei bastante porque depois desse acontecimento, você percebe que tanto a Dulce como o Clementino, os dois não têm mais esse olhar mais, é que tipo assim, nossa, então significa que o mundo é desse jeito, as coisas estão acontecendo desse jeito. Inclusive, quando ele está lá até você falou sobre o conselho do padre para ele, né? Ele falando que deu certo, que aí depois eles se reencontram e a Dulce dá um beijinho no rosto dele, ele fala que finalmente dá certo, né? O conselho da Flores e Poesias. Mas, assim, antes disso acontecer, houve um marco ali para os dois, né? O que também me chamou a atenção nessa cena é o quanto a Dulce ela se sentiu, por um certo período, culpada, achando que a culpa era dela, né? Porque ela era muito bonita, ela chamava muita atenção. E aí, recentemente, conversando com algumas colegas do trabalho, algumas já numa certa idade diferente da minha, estavam contando como algumas moravam em interiores, e assim, tinha muito essa fala, se o rapaz está mexendo contigo, porque você passou, é porque você é muito bonita, se sinta privilegiada. Não era aquela coisa de que, tipo, tem um adulto te assediando, então, não, era visto com esses olhos, sabe? E quando você trouxe essa fala, eu falei, poxa, realmente, isso às vezes acontece, mas eu fiquei feliz porque a cidade entendeu ali. A Dulce, por um momento, como você trouxe ela se sentindo culpada, eu pensei que ela não ia contar tudo na delegacia. E aí eu falei, poxa, que bom que ela contou tudo, ela contou a situação. Então, todo mundo conseguiu entender realmente qual foi o ponto da situação, né? Então, assim, obrigada por isso. Eu, como leitora, te agradeço. Poxa, que legal. Essa é uma preocupação enorme minha, Sara, assim, como as mulheres vão ler essa cena, né? Foi sempre uma preocupação enorme. Eu reescrevi essa cena algumas vezes, porque ela é difícil para mim, até para revisar, assim, né? Então, isso foi dolorido, assim. Esse livro tem vários trechos, a gente vai passar por eles, pelo que eu entendi aqui. Tem vários trechos que foram doloridos para mim, assim, de revisitar, escrever, porque tem muita coisa da minha família confundido aí e tal. Então, é uma cena que eu fiquei muito preocupado de retratar exatamente como eu achava que eu poderia ter recebido essa notícia, se alguém próximo me contasse. Mas foi o que eu falei, foi que o Bruno definiu muito bem. O Clementino não é o herói da vida da Dulce. Eles dois precisaram se juntar ali do jeito que dava para poder sair fora daquela situação. Mas essa não é a história que acontece todos os dias. A gente está num livro de literatura, onde muita coisa que acontece ali são coisas para exemplificar uma realidade, né? Então, a gente pode manipular, mas a realidade não é essa, né? Então, é um alerta mesmo, assim, de tipo assim, o cara mexeu com a menina falou que se sentiu incomodada, dá atenção a isso, esteja próximo dela, pode ter alguma coisa ali. A gente sabe quando tem uma conotação diferente naquilo que a gente escuta de outras pessoas. Então, é isso, assim, é um olhar mais atento para as nossas jovens, para os nossos jovens, até porque quem salva a Dulce é um garoto de 14, 15 anos, eu não lembro qual a idade dele, que poderia congelar, né? Olhar aquela situação ali e não saber o que fazer, mas a paixão já estava enraizada dentro dele e puxou coisa que ele nem sabia que tinha. E, enfim, é um tema muito, muito sério para mim, e aí eu quis trazer realmente todo envelopadinho e interromper, né? Foi muito difícil interromper, que há uma progressão do que vai acontecendo, aí a gente para e vai ver o que o Clementino estava fazendo, para ver o caminho que ele vai fazer. Toda vez que eu lia e interromper, eu falava, cara, será que isso aqui é para interromper mesmo? Será que eu já não conto tudo e depois eu conto a perspectiva do Clementino e tal? Então foi uma cena que eu demorei assim para elaborar. E aí tem toda essa evolução, esse acontecimento também acaba fazendo com que os dois
tem essa interação, igual a Sarah mencionou, e tipo, seguindo então para eles crescendo, a Dulce, eu achei interessante que ela se apegou muito àquele lado meio místico das coisas. E eu lembro muito. Cidade interior as coisas chegam meio atrasadas, né, gente? E tipo, a minha irmã e minhas primas, elas tiveram essa fase das revistas de Wicca, de pedras e de rituais e tudo mais. Eu falei assim, meu Deus, a minha irmã andava com uma pedrinha também, que usava de colar a pedra da sorte dela. E aí, o Clementino, ele pegou ali firme na questão do futebol. Ele sempre foi um destaque muito grande nos jogos, né, nas peladas né, que eles faziam ali na região. E chega um personagem que vai servir como um rival para ele, que é o filho do prefeito. E eu acho muito interessante a forma que você fez essa apresentação do personagem, porque tem um motivo para ele chegar até ali, né? Uma coisa vai desencadeando outra, que vai desencadeando outra. O fato de ter acontecido essa questão de segurança ali fez com que o prefeito usasse o próprio filho como exemplo que agora vai ser tudo tranquilo. A ponto de eu colocar meu filho nessa escola aqui, então você pode ficar tranquilo. E tem esse contraponto. Ele vira o popularzinho e ele vai ficar olhando para quem? Quem que vai ficar de olho? Dulce. Tinha que ter uma rivalidade ali, né? A gente adolescente, quem não tinha rivalidade na adolescência, ainda mais com o futebol, né? Pelo menos na minha infância, como eu falei, eu morei num lugar que emulava esse sentimento de cidade do interior em pleno Rio de Janeiro. O futebol era a coisa mais importante da nossa vida, né? Era tudo que eu queria fazer, assim, tipo assim, toda a minha vida funcionava para me livrar das coisas para eu poder jogar mais tempo de futebol. E isso eu trouxe bastante para o Jânio, né? Assim, o Jânio, mais ou menos, ele tem a mesma capacidade futebolística que eu, é peladeiro. Já o Clementino, não. A gente não é um craque, realmente um jogador que precisava ser profissional e tudo mais. Então, e quando o Guilherme Figueira, né? Era Ferreira, eu troquei. É o Figueira, Figueirinha. Figueirinha. Quando ele chega na cidade, ele vem de. Óbvio que a primeira treta tinha que ser dentro do campo, né? E é a partida épica. De repente tem plateia, né? Porque todo mundo não tem time, não tem torcida e tudo mais. Foi a oportunidade perfeita de fazer a história movimentar nesse sentido, de trazer mais densidade ali para as relações. Aí o prefeito, claro, que é um charlatão que a gente já conhece, um típico prefeito que só quer ali falar coisas populares. Você vê, rapidinho a população já está aplaudindo um cara que semana passada a garota quase sofreu uma das coisas mais horríveis que se pode sofrer, e o cara tá ali depois, 2 semanas depois, sendo aplaudido, pertinho de onde aconteceu. Enfim, tinha que trazer esse contraponto na vida do Clementino logo na adolescência para a gente mesmo ver como ele era diferente, mesmo ali com a galera da idade dele, que também gosta de bola, que também todo dia joga e tal, ele era fora da curva. Não, e fora a ponto até da evolução dessa questão, né, que chama muita atenção, virou um evento da cidade mesmo. Até depois, eu acho muito bonitinha a cena que ele ganha chuteira também, que ele fica meio acanhado, o Pato faz questão. E com o desenvolvimento da história, tem um campeonato rolando, que o Figueirinha também está participando, e é tão discrepante o nível assim, né, do Clementino, quanto a essa questão de dedicação e futebol mesmo, que enquanto o Figueirinha está ali tirando uma com ele, de que, vocês empataram no jogo, mal sabia ele que o cara já estava fazendo testes para se tornar um profissional. E o Clementino ali na dele, tranquilo, porque ele sabe o dele. A humildade, né? Assim, humildade não se compra, né? Nem se cria. Você tem que ter o espelho dentro de casa. E a mãe do Clementino sempre cultivou isso, assim. Ele não é um cara que humilha os outros pelo que ele tem. Já o nosso querido Figueirinha tem uma outra personalidade, né? Uma personalidade extremamente duvidosa ali em vários momentos. E não é sobre isso, né? O Clementino não ia usar isso. O que ele faz é o seguinte, você perdeu, não fala nada. Tem uma hora que, inclusive, acho que ele se machuca no jogo, e aí o Figueirinha fala, essa costela ainda tá doendo, porque foi ele que deu a pancada. E o Clementino fala, não me impediu de ganhar o jogo, de fazer o último gol e ganhar o jogo.
Então, eu acho que isso para ele é o que realmente importa. Você só vai falar comigo se você for melhor que eu, senão vai aturar quietinho aí. E acho que essa personalidade baseada realmente na rivalidade do futebol é muito maneiro. Eu sempre gostei de ficar nessa provocação. Eu tinha também lá meus rivais na época de adolescência, onde eu queria ganhar, o meu time tinha ganhado deles e tudo mais. Então, é bem isso. Uma coisa que eu gostei, gente, eu não entendo nada de futebol. Eu vou avisando, tá? Só sei o que é o goleiro, o zagueiro, coisa assim, só para poder me atualizar, porque, como eu falei, eu sempre estive ali no meio dos meninos, até hoje, assim, tenho muito amigo homem, e fui obrigada várias vezes a assistir várias e várias partidas. Inclusive, eu tenho um amigo que é muito fã do Ajax. Toda vez que o Ajax joga, eu sou obrigada a assistir a partida do Ajax. Mas o que eu achei muito bacana no livro, eu até botei para falar, foi o modo como você narrou a partida. Eu me senti realmente lendo, e eu imaginei realmente ali alguém narrando realmente um jogo de futebol. Então, exemplo, quando você fala, né, o segundo tempo votou, assim como o primeiro, eu realmente ficava lendo como se tivesse aqui um Galvão, alguém narrando toda a partida do futebol. Para mim, então, achei muito legal você falando, né, tipo, aonde que foi parar a bola foi parar no peito, e aí ele só parou, esse era gol certo, tipo, toda a forma como foi feita a narrativa foi realmente feita como uma narrativa de uma partida de futebol, né? Então, assim, até para quem não é tão especialista aqui, né? Eu a única mulher aqui no meio dos homens, curtir essa coisa de entender ali realmente, conseguir visualizar, mesmo lendo, conseguir visualizar totalmente como seria a partida entre os meninos. Então, assim, como foi a reação das meninas vendo esse novo menino ali na apresentação, tanto que as meninas nunca tinham visto, né, a jogada e de repente se interessa. A Dulce ali se fazendo de difícil, porque agora o foco dela é outro. Então, assim, todos esses nuances, enquanto está rolando a partida, eu achei o máximo que realmente traz para a gente assim, uma visão, um campo aberto do que está acontecendo. E outra coisa, os meninos avisarem para o Guilherme o contexto, olha, você é filhinho aí de papai e mamãe, só para deixar bem claro, você vai jogar aqui num lugar que não tem nem, não vai ter rede, não, viu, querida? Aqui é raiz, quase isso. Então, eu gostei também dessa discrepância mostrar, assim, né, deles entenderem realmente a realidade que eles viviam diante dessa pessoa diferente. Então, eu gostei muito, né, dessa toda narrativa sobre o segundo tempo votando. Eu realmente li e senti assim, poxa, queria alguém narrando aqui o jogo. Essa cena da partida aí me lembrou a série do Ted Lasso, não sei se o Felipe já assistiu, que é futebol, eu entendo zero, a Sarah acho que entende mais que eu de futebol ainda, que nem eu sei, nem zagueiro eu não sei o que é. Então, tipo, sou uma negação, não entendo nada de futebol, não assisto, não acompanho, mas eu lembro dessa cena porque me lembrou muito Ted Lasso, e a série do Ted Lasso eu gostei muito. Eu falei assim, a primeira coisa na vida que me faz torcer pra alguma coisa de futebol foi a série do Ted Lasso. E aí eu lendo a partida me lembrou a série, porque eu falei, tá, então tá me fazendo torcer também, porque é uma coisa que eu não tenho na minha vida, tipo, eu, pra falar a verdade, eu detesto futebol, não gosto, eu sou sedentário, gente, não gosto de esporte nenhum, então, não pratico, não acompanho, mas deu uma perspectiva diferente, então, tipo, não é uma leitura que eu faço de ler coisas de esporte, nem ver, e aí, tipo, a série do Ted foi uma coisa atípica pra mim, e eu gostei bastante, e lendo o livro, eu falei assim, vou me aventurar nesse livro aqui. Eu sei que tá falando de futebol, eu não gosto, mas vamos lá. E me remeteu às cenas da série. Então, ficou bem interessante por causa disso também. Consegui fazer essa conexão. Pô, esses dois relatos para mim são muito importantes aqui, porque a minha preocupação sempre foi fazer com que mesmo pessoas que não gostassem pudessem se envolver nessa história e realmente torcer para os personagens ali, mesmo não gostando de futebol, porque não é sobre futebol. Futebol é um caminho para esses sonhos que eles criam ali e tal. Então, eu queria usar essa potência que é o futebol para mudar a vida de alguém, mas também não era para ser coisa técnica e tal. É uma coisa bem mais na prosa mesmo, quando ela falou, parece que tem alguém narrando. É a prosa, né? A gente vai puxando, parece uma conversa.
Não sei se já tiveram oportunidade de ler os textos, as crônicas esportivas do Nelson Rodrigues, que é um dos maiores cronistas desse país, inclusive não só de esporte, mas também de vida social e tal. Tem muita coisa ali que conversa comigo até hoje. Eu li na época da faculdade e me marcou muito esse meio do caminho entre a poesia e a crônica esportiva. Ele consegue fazer essa união muito bem. E com certeza uma referência muito forte para esses momentos do livro, todos que vêm. No segundo também tem, obviamente, cenas de futebol e tal. Pô, Ted Lasso é uma das séries que eu mais gosto na minha vida. Eu amo série de comédia, e série de comédia de futebol, é óbvio, né? É impossível. Eu vou. E agora acabou de confirmar que vai ter a nova. Que felizão. Tem gente reclamando, falou, terminou muito bem. Meu irmão, é mais uma temporada, tá? Não reclama. Aceita e vê. Pô, porque tá tendo. É muito boa essa série, é muito engraçada. E você vê ali, pô, parece Guardiola. Realmente eles foram filmar em estádio, sabe? Eles têm toda uma relação com a estrutura do futebol, com a história do futebol. Então, pô, eu amo essa série. Com certeza também. Aí deve ter coisa aí no Canto de Laranja que eu nem sei que vem daí também. E, gente, nessa parte que tá acontecendo, o campeonato, né, já meio avançado, a peneira lá, que o Clementino tá participando, ainda me enfia a peça da Dulce. Eu me recordei muito do primeiro filme do Homem-Aranha, que ele tinha que salvar o mundo, entregar a pizza, ser fotógrafo e ainda ir na peça da Mary Jane. Isso aí foi tipo assim, meu Deus, menino, já deu pra ver como o Clementino tem energia mesmo, né, pra fazer, o dia dele inteiro, de manhãzinha, o negócio da peneira, depois como campeonato ainda foi na peça ali, ó, cumpriu a promessa, foi lá ver Dulce. Chegou para ver, conseguiu ver, né? Isso que é mais importante. Mas ele ficou esgotado, tanto que o jogo é um dos piores jogos que ele já fez, né? Porque, pô, o cara tinha passado por uma peneira exaustiva de manhã e aí tinha que entrar em campo depois. Esse foi o capítulo que, na verdade, eram 3 capítulos. Eram 3 capítulos com essas 3 situações. E aí é por isso que virou Domingo por 3 o nome do capítulo, porque eu atochei tudo no mesmo domingo, os 3 capítulos, entendeu? Que eu achei que estava barrigando a história nessa hora, estava descendo muito, e era muita coisa descritiva e menos ação. Aí eu falei, cara, vamos colocar tudo aqui, até porque também estava com 270 páginas, eu queria encurtar o livro para algo que fosse levinho de carregar, né, que você pudesse botar na mão e tal, eu queria uma coisa densa e tal. E aí eu tirei bastante coisa e atochei tudo no mesmo capítulo para também dar essa coisa, né, de tipo assim, pô, ele vai, apesar de tudo, ele vai e acabou, sabe? Foi legal, porque fez um paralelo muito legal com o que seria ele no futuro também, saca? Tipo, não tem tempo ruim, não. Se a gente tem que fazer, a gente vai fazer. E eu achei muito legal, porque aí deu pra ver também mais da Dulce, no sentido de propósito, sabe? Ela já se apresentou como uma personagem muito interessante, mas ali tu deu uma ambição pra ela. Da mesma forma que o jogo, o futebol, era muito importante pra Clementine, a Dulce também tinha, que era muito importante pra ela, que era a atuação. Isso aí, tipo assim, ai, que beleza, eu amei ver um pouco dela, e a forma que foi construída depois também, não esperava, na moral, não esperava, mas eu achei sensacional essa parte de Dulce também. Essa parte qual que você logo depois vem o que eu não lembro. De começar a falar assim, ó, essa menina manda bem no palco, meus queridos, presta atenção nessa menina aí, que essa ainda vai longe. Muita segurança, né? Muita segurança, né? Ela tem uma voz muito forte, né? Então, ela diz mesmo nervosa, depois mais para frente na história a gente vai passar por isso, a gente vê poder de decisão, né? Os dois, poder de decisão. Os dois têm muito. E outra coisa, ver 2 personagens com sonhos, que para algumas pessoas poderia ser sonhos grandes, né? Mas, assim, sempre pensando que também no contexto de onde que eles vieram, né? Porque, assim, como você trouxe a realidade deles dois, assim, logo de cara no início do livro, eles vieram de contextos sociais que, para algumas pessoas, poderia dizer, sério que você vai querer ser jogador? Sério que você vai querer atriz? Não, resolva ser outra coisa, né? Então, assim, até anotei, assim, que eu acho que a mensagem mais clara do livro seria: não desista dos seus sonhos, sabe? Tipo assim, não desista, pois somos muito feitos, assim, deles, né? Os sonhos é uma coisa que você busca ter um sentido. Então, assim, sempre quando eu via alguma coisa deles, eu falava assim, poxa, que bom, assim, que eles estão
tendo essa busca. Então, eu fiquei muito... Como eu falei, eu me senti lendo livros clássicos, assim, da literatura brasileira, sabe? Não que o senhor não possa ser, tá? Quem sabe em breve já pensou nas escolas brasileiras o livro de Felipe Araújo. Mas eu me senti lendo livros, sabe aqueles autores que já chegou numa certa fase da vida dele e eles querem uma leitura mais nostálgica, mas eu me senti muito lendo assim, tanto que assim, eu peguei o Kindle, né? Não estou com o livro físico, então eu não tinha ainda visto quem era o Felipe Araújo. Quando eu vi, eu falei bem assim, Felipe Araújo não é um velho. Como assim? Porque traz essa ideia de que, tipo assim, é um livro tão, assim, sentimental, não que uma pessoa nova não possa escrever um livro assim, mas tem uma escrita já madura, uma pegada... E aí, quando o Bruno mais cedo lá no grupo falou, poxa, cadê esses livros, assim, as pessoas lendo esses livros, eu fico muito feliz pela leitura coletiva. Eu brinco que eu acho que era a ação que eu mais queria. Então, gente, participem. Era a ação que eu mais queria do nicho, porque eu estava numa ressaca literária absurda, né? A vida, a rotina adulta não te permite certas coisas, né? Na correria. E eu estava com esse anseio de voltar, porque eu fui uma leitora, assim, a vida na adolescência, eu amava, eu lia vários livros durante o mês. E aí agora está tendo essa oportunidade de voltar e ver tanta gente boa no nosso país. Então, assim, eu fui uma adolescente que li muito galera de fora, muita mesmo, os livros bem os best-sellers aí. E ver hoje em dia, como eu falei, livros que eles estão num ambiente totalmente brasileiro, com nome brasileiro, com realidades que pode ser a realidade dos nossos vizinhos, nossa volta. Foi muito gostosinho, assim, sabe? Poxa, posso comentar aqui, porque foi muito legal isso. Muito legal, vocês estão sendo muito generosos aí com essa história. É muito bonito ver como bate na pessoa e ela devolve, assim, né? Isso é muito maneiro. E assim, se você for parar para pensar, escrever um livro é um sonho difícil. Então, muita gente tem muitas ideias, mas não chega ali realmente a concluir isso na vida, porque não tem essa coisa de sentar todo dia para escrever, se desmotiva muito fácil, então é um sonho difícil. E eu acho que essa frase é a frase do livro, né? Não desista dos seus sonhos, até porque eu quis desistir desse livro várias e várias vezes. Eu até hoje, quando as pessoas falam, a minha esposa vai abrir a porta e falar síndrome do impostor. Mas eu acho esse livro horrível quando eu leio, assim. Vejo muitos defeitos e tal. Então, por isso que eu gosto muito desse contato, porque me dá uma leveza maior, né, de pensar nisso, assim. E é isso. Eu quis desistir várias vezes. E falei, não, deixa isso para lá. É algo que não vale levar para frente e tal. Não quero isso. Eu comecei a escrever em 2016. Então, quanto tempo que ele não ficou na gaveta. E eu ia lá, visitava, voltava e tal. Então, é isso. Não desistir, porque eles também não desistiram e estão escrevendo o segundo. Vamos nessa. Daquele quentinho, né? Falar assim, caramba, gente que sonha corre atrás. Ai, que bonitinho, muito bonitinho. Meu casal aqui. Não, gente, aí tem também um personagem que ele é muito emblemático, que é o mentor do... eu fico lembrando do Jânio o tempo todo na minha cabeça, Clementino. Que Jânio também é um querido. Meu Deus do céu, que cara querido. Queridão, leal pra caramba. E, tipo... A primeira interação com o Alfredo é justamente na peneira, só que aí demonstrar quem era Alfredo de fato foi no negócio que é tipo assim, o puro suco do interior também, que é uma pessoa tentando fazer alguma coisa ruim com a vida dela ali, sabe? Tipo assim, tentando se desviver e, de uma altura que não vai dar para se desviver, porque ele totalmente desalcoolizado. Aquelas histórias aleatórias que todo mundo junta para fazer fofoca depois, e o Alfredo foi lá, subiu na laranjeira e falou, meu querido, vamos sentar aqui e conversar um pouquinho, né? Vamos sair de cima desse negócio. E não é só aí que acontece. Não, nessas cenas onde você intercalava um caos no meio da história, eu ficava morrendo de rir. Porque é muito aquelas personalidades que você lembra, assim, quando você é mais novo. Eu fico relembrando da minha infância, das pessoas que passavam na rua gritando, ou Teve um cara que colocou fogo na casa da ex, lá da minha casa, sabe? É esse tipo de coisa que acontece no interior. Essa cena da laranjeira lá que o cara sobe, né, pra se matar, é isso que você tá falando, né? Ele bebe pra caraca, fica bêbado e fala que vai se suicidar, que tem muita dívida. Cara, isso é interiorzaço, né?
Isso é raizona de interior, assim, aí a cidade inteira se mobiliza ali. Pô, tem gente convencendo o cara a descer, aí vem o cara, mas ele tá me devendo dinheiro, então se ele ganhar dinheiro aí, se tu for pagar a dívida dele, tem que me pagar. E era isso, né? O Clementino acaba, ele não consegue encontrar com a Dulce, porque ele vai buscar alguma coisa e tem esse caos acontecendo, ele fica preso ali e tal, e não consegue voltar a tempo. Essa frase, homem tenta se suicidar, padre tenta convencer, juiz tenta convencer, e Alfredo que ficou no fim do meu texto durante anos. Estava escrito ali a ideia desse capítulo, de como o Alfredo ia ser apresentado, mas eu não desenvolvia. Eu simplesmente, porque como se fosse, tá resolvido isso aí. Quando eu fui escrever isso, cara, nossa, eu achei tudo ruim. Eu falo, cara, isso tá demorando demais, não tá tendo sentido nenhum, tá bobo, não sei o quê. Então, muita gente vai me falar sobre esse capítulo, como um dos capítulos que mais gostou, justamente por isso, que fica engraçado e trágico ao mesmo tempo. E eu fico super feliz, sabe? Porque quando eu lembro o sofrimento que foi, eu falo, pô, que bom. E o Alfredo é um cara que pensa nos outros pra caramba, né? Assim, eu acho que ele tem também um jeito de pensar as coisas que eu quis colocar logo isso, assim, né? Que, assim, ele consegue dizer coisas que ninguém mais conseguiria. Consegue ser um cara ali profundo ali pra realmente fazer uma troca genuína com alguém. E aí era isso que o cara tava precisando ali naquele momento para ser salvo. Eu acho muito interessante, porque, querendo ou não, você contando essas aleatoriedades que acontecem, que parecem absurdas, mas é o que faz a vida ser a vida, é tipo assim, você vê umas coisas aleatórias acontecendo à nossa volta, que dá até uma carga muito grande para a própria Laranjal, porque eu vejo essa cidade como um personagem também. Até no próximo capítulo, onde a gente tem ali aquele momento até meio que mágico com a Dulce, que ela acaba, né, encontrando aquela oportunidade de vai ter um teste numa cidade distante, que eu quero muito participar. Essa notícia não chegou diretamente para ela, né? As amigas dela tiveram acesso e contaram para ela toda a luta dela para conseguir reunir esse valor, para conseguir viajar. E eu acho muito simbólico a jornada dela, né? Naquele meio daquele matagal, seguindo o canto ali da cigarra, até encontrar aquela árvore linda, gigante, com aquelas laranjas, as mais doces laranjas que eles já tiveram acesso, sabe, que construção bacana, nossa Deus, e ainda mais a cena da pedra, aí eu falei assim, nossa, minha irmã aqui, a pedrinha da sorte, a misticidade do negócio, muito legal. Não, e tudo bastante visual, desculpa, Felipe, te cortar, mas tudo bastante visual, tanto que assim, eu fiquei imaginando, lá vai eu sou das artes visuais, gente, então tudo meu é imagem. Então, eu fiquei imaginando bastante ilustrações também, se tivesse, ficaria muito massa, assim, essa ideia, porque a cidade parece pedir isso, né? Claro que temos aí nossa imaginação para poder viajar legal, mas eu fiquei pensando em alguns pontos da história, essa ilustração, assim, aparecendo, eu acho que ficaria muito legal. Tem uma ideia, se caso você refaça aí. Quem sabe uma edição com ilustração seria incrível, né? Super, super possível. Eu tive uma primeira ideia também, porque assim, eu gosto muito do Pedro Bandeira, né? Aquela série Os Caras e tudo, e Droga da Obediência e tudo mais. E isso tudo é muito também, né? Colorido e visual e tal. Eu cheguei a pensar numa época de ter, mas ao mesmo tempo, sabe assim, a minha sensação era de que esse livro precisava ser muito simples, que a história também é muito simples e tudo mais, então eu quis uma capa muito simples, mas ela é muito bonita, né, assim, ela tem uma estética que combina ali, apesar dela ser simples, é uma árvore com vários elementos, assim, não é uma coisa que a pessoa, ela bate o olho, ela não precisa ficar pensando muito tempo, ela vê logo o que é, já faz ali a relação abstrata, mas o livro eu falei, poxa, não sei se cabe. E também eu ficava com essa preocupação de fazer um livro grande demais. Eu não queria um livro que as pessoas iam demorar meses para ler, ou semanas. Eu queria uma coisa que, 2 tardes, 3 tardes, o cara consegue ler. Então, também é uma coisa que, quando pega, né, tem um livro do Graciliano Ramos, que é Memórias do Cárcere, que são 800 páginas. Aí você se assusta com aquilo. Eu só consegui ler porque eu estava no Audible junto com a leitura. Então eu lia, aí me cansava, ia para o Audible
para poder ficar, porque é muito grande. Aí eu consegui terminar. Mas você se assusta, é pesado de levar e tudo mais. E eu não queria esse livro, eu queria um livro leve, simples. E acabou que a ilustração ficou no segundo momento. Mas eu acho uma ideia incrível. Eu também acho muito visual. Todo acesso é visual, até porque eu também sou das artes visuais. Minha formação é como roteirista. E a escrita, ela sempre foi a escrita de ação visual. Eu tive que, falei, isso a gente conversou no início, né, que eu tive que ir adaptando um pouquinho, apesar de não perder a essência, porque é assim que eu sei escrever, mas para a literatura, né, para ter uma cara de literatura. E assim, a gente acompanha a evolução dos dois personagens, né? Clementino se galgando aí novos caminhos, tomando. Não, vamos falar antes de Dulce, porque Dulce consegue ir na viagem, manda bem pra caramba, o povo até chora, fala assim: essa aí, que é isso? Mandou bem demais. E consegue o primeiro papel dela numa novela, e aí o quadro muda. Eu acho muito bonitinha a cena da ligação. A cena da ligação também é muito. A maior frase do podcast é muito interior, é muito interior. Aquele né, de só uma pessoa ter uma TV ou só uma pessoa ter um telefone, aí toda o modus operandi ali da galera se unindo forças para distrair a mãe para conseguir fazer um negócio X aqui. Foi muito interessante. E ali se estabelece uma missão. É tipo assim, vou usar essa paixão que eu tenho do futebol e vou fazer a minha jornada dar certo para que eu consiga me encontrar com Dulce ali naquele lugar que ela está. E eu viajo muito nessa questão de paralelos. A Dulce, para o Clementino, no decorrer da história, ela sempre meio que está ali meio inalcançável. Ela é muito mais madura que ele no primeiro momento. Aí agora ela já conquistou uma oportunidade muito grande e ele tá começando a galgar esse caminho. E ele sempre tá assim, ó, tipo assim, tentando acompanhar a Dulce, mas a Dulce tá indo pra caramba. Mas eu acho essa parte dele estabelecer o objetivo, fazer a promessa que um dia os dois iam se encontrar lá no Rio de Janeiro para se verem, para ele o ponto de partida para que ele pegasse assim e trabalhar de verdade para conseguir alcançar esse objetivo. Tanto que aí teve toda aquela questão dele aceitar ser mentorado pelo Alfredo. E foi muito aquela sensação de, tipo assim, o mentor entregando a arma especial para o seu discípulo, porque ele ensinou a técnica secreta da perna esquerda. Eu falei assim, que é isso mesmo. O cara é bom, mas não pode ser perfeito. Tem que ter uma coisa aí para fazer a vida dele ser mais complicada. E teve todo esse desenvolvimento até chegar no ponto. Esse crescimento aí da Dulce ser muito explosivo é porque eu acho que ela é uma potência muito maior, né? Eu sei que essa palavra potência está tão desgastada ultimamente, mas ela é a figura, ela brilha, né? Vários momentos o Jânio fala isso, né? Que ela tem a voz muito... Então, e eu não sei se vocês já leram, infelizmente veio a falecer esse ano o Mário Vargas Llosa, ele tem um livro que chama Travessuras da Menina Má, que é talvez a obra mais famosa dele, que eu amo esse livro. É um livro super simples, sabe, assim, mas eu amo o jeito que ele escreve e tal, eu gosto pra caramba. E nesse livro tem um casal que a relação é isso, essa distância, o cara tá sempre longe da mulher. E isso me pegou muito na época, assim, dele objetivar estar perto dela. Não é o principal motivador, mas está atrelado àquilo que ele sonha para ele. E eu quis trazer isso também. É uma referência desse romance que eu amo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão gostar também, com certeza. E aí é bem essa relação. O cara tá o tempo todo... Ele nasce na mesma cidade que a mulher, mas a mulher ela é de uma outra família rica, sei lá, eu não me lembro exatamente isso. E ela vai para a Europa e ela não sei o que e tal. Então, ele não consegue nunca alcançá-la, né? Já no Laranjal é diferente. Acaba que eles se encontram. Tô dando spoiler aqui, mas pode, né? Hoje pode. E aí ainda por cima acontece aquela questão, porque é a primeira vez que o Clementino ele vai se impor à vontade dele, e tem uma consequência muito grave, porque o pai dele sai do controle, que tinha firmado com um golpista lá que estava querendo fazer a carreira do Clementino acontecer. Ele fala que não, que ele escolheu o Alfredo, e isso acaba fazendo com que ele fique todo machucado, mas em especial a perna dele direita, né, o joelho dele direito, foi muito machucado pelo pai dele. E é um negócio que ele carrega durante muito tempo da história, que vai reverberar para outros pontos da carreira dele. E nesses também se, tipo assim, coloca outro objetivo.
Porque eu ainda tinha um negócio meio. Será que essa relação dos dois vai dar uma melhorada agora? Tem aquela cena, assim, dos dois torcendo pelo futebol, mas eu senti muito aquele misto de, cara, mesmo que ele seja uma pessoa horrível, que tenha questões de vício, que seja alguém que maltrata, ainda é o pai dele. Então, pensa a cabeça desse menino. Muito complexo, muito complexo. Mesmo assim, Clementino, apesar dos pesares, segue o rumo que ele quer. Eu fiquei também pensando bastante nessa relação de pai e filho, o quanto é também bastante comum pais, como, né, o pai dele, ter ali uma situação, viver numa situação difícil e tal, de relação com o filho, mas quando não é em todo caso, mas da grande maioria, quando o filho tem um certo destaque, tomar ali para tu essa responsabilidade, tipo, eu sei o que é melhor para o meu filho, mas em certos detalhes a gente olha e fala, será mesmo que você sabe o que é melhor para o seu filho, já que em algumas situações que você deveria agir como um pai, ficou um pouco a desejar? Então, eu fiquei pensando bastante muito nisso, sabe? Olha só quem está agora querendo dar um de bom pai, sei lá, teve alguns momentos que me causou, sabe, um certo, como posso dizer, uma certa angústia de, tipo assim, porque, queira ou não, isso aí já pode ser um olhar meu, não sei se é totalmente certo, ou tu tá aqui para dizer se não ou não, mas em vários momentos eu senti um abandono em relação ao Clementino, sabe? Foi uma criança, um adolescente, onde que não teve, assim, tanta presença dos pais dele ali, né? E, assim, quando ele tem, ainda assim, é uma forma que você percebe e fala assim, poxa, tem algumas umas aqui que tá errado, assim, você como leitor, é claro, aquele olhar de fora, né, aquela visão de fora. Então, assim, teve alguns momentos que me deu uma certa agonia a família, principalmente o pai dele, assim, me gerou certos incômodos, sabe? Começando pelo que o Bruno comentou ali desse momento do rádio, que eles escutam o jogo juntos e tal. Ninguém é 100% ruim, né? Eu acho assim. E o pai dele, a gente vê muito os lados ruins e tal, mas o pai dele é o cara que deu a bola, a primeira bola para o Clementino foi o pai dele que deu. E a paixão pelo futebol, o Clementino aprendeu com o pai também, senão ele não tem. Então, a importância, essa construção, ela é assim, ele é tão importante na vida do Clementino, tanto para criar os obstáculos internos dele, emocionais, como também para dar ali a paixão, né? Para mostrar para ele o que é a paixão por algum esporte e tudo mais. É a referência, né? Assim, a gente acaba referenciando. Tem aquela síndrome de Estocolmo, né? Que a pessoa se apaixona pelo cara que sequestrou ela. Né? É isso. Você está tanto tempo convivendo com a pessoa que você vai absorver tudo. O lado bom, o lado ruim. E o pai do Clementino tem muito mais coisa ruim para mostrar do que coisa boa. Mas ainda tem algumas coisas boas, né? Ali. E essa cena do rádio, ela é uma cena que os dois estão escutando ali o jogo juntos. Ela é uma cena que eu precisava escrever, assim. Porque é uma relação real. Eu queria emular uma relação real, então não pode ser só coisa ruim. Porque aí vai que o pai ama futebol e aí o moleque toma bronca de futebol, porque o cara é um péssimo exemplo. Então não, né? Assim, eles dois ali têm uma interação positiva e a bola ser, para mim é muito simbólico. O cara apresenta, quem dá a primeira bola é o pai, né? Ele apresenta o caminho, ele fala assim, ó, eu que vou dificultar tanto a sua vida, estou te dando caminho que você pode seguir para melhorar ela. Então, não foi. A gente não tem um vilão no livro, né? A gente não tem um antagonista fixo no livro, a gente tem vários antagonistas que são obstáculos, na verdade. Mas o pai do Clementino, ele é um antagonista meio que emocional, né? Ele meio que faz o garoto ser desse jeito, assim, e passar pelo que ele passa. Assim. Então, enfim, era muito importante para mim não ser uma relação falsa, só coisa ruim, só cena pesada, né? Então, tem ali alguma coisa ali que desperta dentro dele uma relação real, né? De que você tem dentro de casa. Meus pais sofreram muitas violências quando crianças e nenhum dos dois abandonou os pais, né? Assim, porque tinham muitas coisas boas, né?
Eles são gratos a muitas coisas, apesar de ter sido uma violência física, psicológica, sofreram bastante e tal, mas é uma relação real, então é complexo mesmo. Você não controla tudo que você vai aprender e absorver daquela pessoa. E é isso, aí tem um rompimento, né? Porque o pai expulsa o garoto de casa, toda aquela cumplicidade até que a família do Jânio abraça, né? O Clementino. Só que a vida continua e enquanto o pai dele some, praticamente some, desaparece, até abandona a mãe depois, o Clementino só está crescendo, né? Ao mesmo tempo que Dulce também está se destacando bastante na novela. O Clementino ele está galgando seu caminho a ponto de ele fazer os testes lá em São Paulo, conseguir passar. Com isso, consegue levar a mãe dele para morar lá. Ele vira, né, base do Palmeiras. E tá tudo funcionando, tá tudo crescendo, tá tudo dando certo. Quando de repente, né, a vida vem com aquele baldão d'água fria. Mas não é só um balde, não. Vem com 2 baldes d'água fria e quase afoga o menino lá embaixo também. Por conta de várias questões. E também um pouco da personalidade insistente do Clementino, tipo assim, tô machucado, mas vou continuar, tô machucado, mas vou continuar, tô machucado, mas vou continuar. Tá bom que sua persistência é grande aí, meu querido, otimismo. Mas o corpo, às vezes, também precisa de um pontinho, a ponto dele ser obrigado a ficar meses quieto, né? E logo nessa bela notícia que ele vai ter que ficar meses de molho, aparece Dulce na TV anunciando que ela está para casar. Eu falei assim, olha a vida real aí, meus queridos. O amor idealizado. É assim mesmo. Idealiza e quando você vê, já tá casado. Aqueles... E bem atriz e ator de novela da Globo, né, que vai no programa revelar os planos da família. Eu não aguento quando, assim, conheça a casa de fulano, sabe assim? Aí você fica 40 minutos vendo... esse banheiro aqui tem aquecimento na privada. São coisas que eu falo, gente, é uma especularização da vida, assim, total. A pessoa não tem nenhuma privacidade, né? Ela precisa expor cada milímetro da vida dela para ser aceita na grande mídia e amada pelo Brasil. E assim, isso aqui no Brasil, principalmente, né, essa relação com a mídia, ela é muito positiva, né? Você entra ali no Ego, ali, sei lá, nem sei se é mais Ego, acho que é só G-Show hoje aqui. Mas você entra ali no G-Show da Globo e vai ter lá, tem aquele meme, né? Caetano Veloso estaciona o carro para comprar pão no Leblon. Cara, é isso, assim, é muito exagerado. E a Dulce cai nessa armadilha inicial, né? Essa coisa desse novo ambiente que ela tá, essa nova vida que ela tá, ela fica deslumbrada. Mesmo ela sendo essa personalidade tão marcada e tal, é uma coisa que encanta por todos os lados e ela se deixa levar e meio que esquece, entre aspas, o pacto, o acordo íntimo que ela tinha com o Clementino por essa nova vida. E aí é o ponto mais baixo da narrativa, né? O Clementino está realmente ali no momento mais baixo. Aí já é uma parte muito consciente do livro, né? Eu acho que antes é muito mais emocional e tal. Essa parte é uma parte muito mais consciente ali, ele já está, né, já é um jovem adulto, tem esse pensamento constante de não deixar a mãe voltar para Laranjal, né? Então, fazer de tudo. E o joelho, né, que o pai destruiu na surra, é justamente o joelho que cobra o preço dos exageros dele e ele tem que parar. Isso, cara, é muito comum, assim, né? As pessoas levarem marcas físicas para a vida inteira de surras bizarras, assim. Meu pai me contou uma história, não tem uma semana isso, que ele estava voltando para casa, foi brincar na rua, estava voltando para casa e ele achou um pente novinho dentro de um saco plástico na frente da casa da vizinha. Perguntou para a vizinha, dona Siluca, senhora, esse pente da senhora? Não, deve ter caído de alguém, meu filho, fica com você. E aí ele entra em casa, meu avô vê aquilo, acha que meu pai roubou o pente de alguém e dá uma surra no meu pai. E aí ele pega o pente e vai na vizinha. Porque meu pai fala, não, eu achei em frente à casa da dona Siluca. Ele vai lá e a dona Siluca fala, não, é verdade, o menino tem razão. E aí ele vai e devolve o pente pro meu pai e fala pra minha avó, então, deixa ele ficar com o pente, porque ele não roubou, não. Então, primeiro ele deu a surra, depois ele foi investigar. E o pai do Clementino é muito pior do que o meu avô, né? Porque ele é maldade mesmo. O alcoolismo traz esse lado ruim dele e tal. Então, as lesões são mais sérias. Então,
O Clementino vai carregar essa marca desse dia por querer decidir o seu destino a vida inteira. Eu queria perguntar, assim, vai fugir um pouquinho, mas quanto tempo mais ou menos você levou para concluir toda a história e fazer, se houve pausas, se houve esse momento de construção? Em 2016 eu escrevi 20 páginas. Assim, ficou 20 páginas escritas. E aí podia escrever uma página aqui, uma página ali durante todo esse tempo. E aí, início do ano passado, no início de 2024, ali no outro de janeiro mesmo, início do ano, quando a gente está fazendo planos para o ano, eu botei na minha cabeça que eu ia escrever um livro. E aí eu comecei a olhar todos os arquivos. Vocês são escritores, vocês sabem, devem ter vários arquivos inacabados e tudo mais, ali, coisas que você querem revisitar um dia. E fui lendo, falei, o que eu posso terminar aqui? O que eu posso escrever? E aí eu gostei muito de um, que não é esse, não é o Canto de Laranjal. Só que eu não estava encontrando essa voz para me ajudar a escrever essa história que eu tinha gostado. E aí eu fui ler o Canto de Laranjal e falei assim, cara, eu vou ler aquela história, porque aquela história tinha uma voz muito forte, que era a voz do Jânio. Eu vou ver como que eu construí isso. Quando eu li as 20 páginas, eu falei, é esse livro que eu vou terminar. É isso. E aí isso foi janeiro de 2024, eu terminei em março. Quando eu botei na cabeça, foram 2 meses e pouco aí, inteiro. E aí, todos os dias eu sentava e escrevia. Chegou o ponto que eu escrevia 5.000 palavras por dia. Ali nos pontos altos de produção, né? Estava escrevendo 5.000, 6.000 palavras por dia. Fiquei um mês editando. Então, pode botar uns 3 meses completos aí para estar redondinho, bonitinho. E aí comecei a mandar para várias editoras. Foi isso. Aí a gente sabe, né? O mercado editorial para o autor é muito cruel. Eu tive que aprender na marra, quase fechei um contrato abusivo pra caramba. Não conhecia a Flive, a proposta da Flive, mas já conhecia o método de impressão própria, né? Do autor ir lá e fazer tudo. E aí a Flávia apareceu justamente quando eu estava com esse método de autopublicação muito forte, e me falando, olha, eu posso te ajudar, né? Fazer autopublicação. Você posso fazer um livro do jeito que você quer, fazer a tiragem do jeito que você quer, da forma que você quer. Aí eu falei, é o acordo que eu preciso agora. Quase, cara, o contrato estava pronto, eu ia assinar. E aí eu fui ler tudo. Estou muito Caxias com o contrato, fui ler tudo de novo. Encontrei 3 cláusulas inaceitáveis que ninguém tinha me avisado. E aí consegui romper o contrato e a Flávia apareceu, eu consegui publicar. Então, colocar uns 3, 4 meses aí de 20 páginas, né, para sair para o livro completo, por aí. Isso, né? Parece que tem algumas histórias que precisam estar no momento certo para ela brilhar de novo. Com certeza. Finalizar. E é isso, as desventuras da vida de Dulce e Clementino continuam a todo vapor e culmina no show, vou até lembrar o nome do moço. Renato Soares. Show do Renato Soares. Gente, mas os shows no interior, porque eram sempre momentos emblemáticos, né? Porque é uma coisa rara. Claro que o show, nesse caso, foi em São Paulo, então show todo final de semana praticamente, mas tipo, na minha cidadezinha, quando tinha um show, sempre acontecia um momento épico ali, sabe, aquele momento de uma cantoria ao vivo, que o sentimento bate forte, aí você fica olhando assim, tipo o Clementino olhando assim aos lados para ver se encontra Dulce está nesse mesmo show, tem esse momento assim do reencontro meio, meu Deus do céu, novela, eu amei, que tipo, Clementino vendo aquela situação, correndo atrás do carro e Dulce olhando para trás, assim, enquanto está naquele casamento horrível que ela se enfiou. E aquilo ali, eu acho que foi a deixa pro Clementino falar assim, temos que continuar firmes mesmo que a minha vida esteja horrível nesse momento. Vamos embora, que ainda tem solução. E foi assim que ele também, né, pegando ali o medo de ter que a mãe dele de volta para Laranjal, ele tem o último teste que vai ser, que ele coloca ali como, preciso passar nesse teste. Se eu não passar, vai dar muito ruim. E aquela aflição, deu tudo certo. Consegue 2 contratos. Chique, né? Até o Jânio até brinca, né? Qual será que ele vai aceitar? O outro que tá pra ir pro Rio de Janeiro? É óbvio que ele vai pro Rio de Janeiro. Eu amo o Jânio. Não tinha dúvida, né? Eu amo o Jânio. Não tinha dúvida que ele ia atrás de Dulce, né? Ela sempre foi parte da motivação. E, pô, o Renato Soares, cara, é o personagem que eu mais gosto, eu devo confessar, assim. Eu sei que, pô, Dulce, Clementino, Jânio são personagens muito legais, mas eu amo o Renato Soares, porque, além do futebol, eu amo música, toco violão, né? O meu primeiro desejo foi ser
músico lá, quando eu tinha uns 12 anos e tal. Então, poder escrever letra de música, imaginar a aura desse cantor, né, um cantor nordestino que encanta o Brasil inteiro, que faz performances tão íntimas e tal. E aí era muito isso, assim, né? Eles tinham que se encontrar em algum lugar possível. Onde que seria possível? E demorou para sair, viu? Porque demorou. Demorou. Esse show, na verdade, na época que eu escrevi a primeira vez, ele era um momento do Jânio e do Clementino refletindo sobre Laranjal, sobre voltar para Laranjal. Então eles saíam juntos, conversavam, comiam pipoca, bababá, e conversavam sobre isso e voltavam para casa para seguir a vida. E acabou que Dulce também foi. Então foi uma boa decisão. E eu amo a música, eu amo a Mora Doce, eu acho que é. Tem ali um trechinho que fala, que resume bem, né, o amor do Clementino por ela e a música que ele gosta e tal. Então, assim, eu gosto muito desse personagem, eu gosto muito de falar sobre isso, porque foi uma construção muito divertida de fazer, sabe? Assim, muito prazerosa. Teve uma pessoa que me falou, você fez esse personagem como Roberto Carlos, né? Ele é o Roberto Carlos, né? E eu falei, não, mas tudo bem, pode ser. Ele, porque ele faz um show assim, e aí não sei o quê, e a letra desse jeito, e tem uma música do... Eu falei, cara, que legal, tá bom, então Então, pode ser que seja. Porque não, eu quis criar um cara nordestino, né? Tipo assim, que fosse representar eles também nessa figura do cultural. Assim, eu venho da mesma cidade, ou não da mesma cidade, mas da mesma região que vocês, e, pô, eles têm esse carinho, né, essa devoção pelo Renato Soares e tal, por causa disso. O cara ali da região deles, eles se relacionam e o cara é um puta artista e tal. Então, eu amo essa parte dele. E aí a gente vê o ator, né, o Joaquim Severo, e aí eu trouxe o mesmo nome do padre, porque é um cara muito bom e um cara muito ruim. E aí um spoiler do segundo livro, o Joaquim Severo aparece bastante no segundo livro, ele é um personagem importante no segundo livro. E eu quis trazer nesse show, como se toda hora, aí foi o que você falou, Bruno, ele não consegue alcançar ela, né? Quando ele vê ela não vê ele. Depois, quando eles saem, ela tá dentro ele corre atrás dela, o táxi não vai parar, né? Ela vai seguir. Então, mas ele vê, pô, como assim, né? Tipo assim, aquela cena, tipo, cara, que coisa que você tá aqui, como, né? Como é possível isso tá acontecendo? E eles só vão se reencontrar bem muito tempo depois desse evento, aquilo ali vai ficar ruminando na cabeça dele. Enfim, é um capítulo que eu amo do livro, desse show. Posso dizer que é um dos meus preferidos. Tem o do Juvencio também. Daqui a pouco você deve falar sobre isso. Que eu amo também do Juvencio, mas esse é muito bom. Outros casos super aleatórios de que faz parte da cidade do interior. Juvencio, que morreu e não morreu. Juvencio é a morte mal vivida, né? E a morte mal vivida. Ai, gente, eu amei demais essa parte também, viu? Foi muito engraçado. Muito laranja. Dá uma sensação de tempo passando, né? Eles estão cada um no seu canto e o tempo passa nesse capítulo do Juvencio aí. E era um conto que eu tinha, eu escrevo, é muito raro eu escrever conto, e eu tinha esse. Eu falei, cara, esse conto tá no mesmo universo de Laranjal. Ele pertence a esse universo. Eu vou incorporar ele no livro, para justamente servir de elipse ali, né, de passagem do tempo, que é um momento muito de amadurecimento e tal, precisa passar o tempo de uma forma um pouco mais prática e tal, e a gente vê essa história engraçadinha aí do morto que não morreu. Ai, eu não acredito que o Joaquim vai votar. Tô assim, como assim? Certo, mas assim, você falou sobre essa questão dela como atriz e essa questão de notícia, né? Eu também fiquei pensando como foi feito o modo como ela fala, né, que ela não está mais junto com o Joaquim. Eu fiquei lendo como se fosse assim, estivesse lendo uma enquete de fofoca, sabe? Tipo assim, toda a construção, tanto que eu abri aqui de novo o Kindle, que eu marquei, né? Quando ela fala, né, eu e Joaquim não estamos mais juntos, não. E aí Dulce falou, olhando, e eu fiquei assim, meu Deus, eu me senti assim... lendo real, claro, assim, com muito ódio do cara. Mas, assim, o pessoal falando, mas vocês nasceram para um outro. E, assim, o quanto
infelizmente, a mídia, ela é tudo muito superficial, né? Então, eu gostei também dessa forma como trouxe, assim, tipo, logo no dia seguinte, a notícia já estava em todos os jornais, como as coisas nesse meio é tudo muito assim, né? Estou triste, porque o Joaquim vai voltar. Mas tudo bem, tudo bem. O Joaquim, ele é um personagem muito importante no segundo livro. Isso eu sempre soube. Mesmo quando eu escrevi o primeiro, eu já tinha o arco da Dulce na cabeça até o Laranjal 2, e tem do Clementino também e tal, mas eu sabia que o Joaquim ia atrapalhar a vida dela de outras formas. E quando ela vai revelar, eu quis que fosse no impulso, não fosse uma coisa planejada. Que ela tinha essa entrevista nesse mesmo programa que ela anunciou o casamento, planejada para falar da novela, e foi justamente quando ela sofreu a agressão mais séria que o Joaquim fez para ela, né? Que foi nem lembro como é que escreve, mas deve ter sido um tapa no rosto, alguma coisa assim. Que ela fica com uma marca muito forte nos olhos e tal. Eu quis que ela tipo assim, eu não vou esconder, sabe assim? E não foi planejado. Ela vai no impulso, ela fala, não, eu vou, e vai, mostra, e eles cortam o que você falou, tudo muito superficial, então se for uma coisa séria, a gente não quer. Eles cortam a chamada na hora, vai para o intervalo e tal. A gente sabe que é assim, né? E o Clementino saca isso, né? O bom é isso, é tipo, foi cortado, mas pera, e tipo, o legal é isso, que ele tem essa sacada, assim. Ele acompanhou esse momento bizarro dela no táxi lá, a agressão já ali, então ele já sabe que... E todo mundo ama esse cara, né? Esse Joaquim Severo, ele é amado no Brasil nesse livro. Então, é óbvio que se você vai falar mal do cara, assim, vai ser muito bem aceito, né? Não quero tomar um processo aqui, né? Falar, dei um paralelo com a vida real e aparecer amanhã uma mensagenzinha de processo. Mas a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. Dá um Google aí que a gente acha várias informações de atores machistas que tiveram comportamentos extremamente condenáveis e estão aí fazendo novela da história. E como você retratou bem, né? A vítima foi, tipo assim, rechaçada a ponto dela sumir, né? Sumir da mídia por bastante tempo. Acabar com a carreira dele, enquanto o cara que é um criminoso tá aí, aparecendo em tudo quanto é lugar. Tal qual a vida real, chique. Tem uma parte muito marcante que eu achei que o Clementino ele se lembra que ele precisa se divertir enquanto ele joga. Porque a vida foi para um rumo onde ele colocou todas as fichas ali no futebol, que deu um peso muito grande que estava afetando até mesmo na questão do jogo, né? Dele jogar, na performance dele no jogo. E o Alfredo, ele até fala, né, que tipo assim, não tem nada de falar, só que você tem que lembrar que você não está se divertindo na partida. E logo no último jogo, que é tão emblemático, que é a primeira vez que ele vai aparecer assim no campo assim como profissional, que mesmo ele sem saber, Jânio ali como o maior do torcedor do Chip, entre os dois, percebe que de alguma forma o Dulce está ali para assisti-lo, foi muito legal ver essa parte. E ali a gente viu o Clementino se divertindo, né? Ele, tipo assim, brincando mesmo e arrancando risada da galera. Ele se mostrou, ele se provou. Ele provou que aquilo ali era só o primeiro jogo de uma carreira, assim, que ia ser sensacional. E aí, tipo assim, o negócio é tamanho que não bastava só o Clementino ter uma boa performance no jogo, mas Dulce aparece lá embaixo também, sendo Dulce. A atitude dela, assim, meio impulsiva, tirando o óculos e revelando toda essa questão, foi muito Dulce. A atitude dela indo nesse jogo, ao perceber tudo, dos seus sentimentos e tudo mais, e tomando a atitude, foi muito Dulce, que Clementino ficou ali travadão, né? Tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Eu estou sonhando, alguma coisa assim? É ela que vai até ele, dá um abraço e vem, tem um beijo logo. E, meu Deus do céu, o que é isso? Que casalzão é esse? Pensa a televisão nessa época. Foi a loucura. Os jornais já não iam aguentar, né? A menina revela, fica sumida, revela uma agressão de um ator famoso, fica sumida e aparece dando um beijo depois de um jogo do Campeonato Carioca. Esse livro, o Campeonato Carioca tem toda essa importância que um dia já teve, né? Hoje em dia é super esvaziado, mas já teve uma importância, uma relevância grande. E o Bangu é um time da vanguarda, né, do futebol carioca. Então ele tá no Bangu, primeira lampejos de craque, né, de jogador decisivo. É muito legal essa reta final, né? Que é prazeroso escrever. É bem diferente do miolo do livro.
foi muito penoso em vários momentos. Essa parte, essa reta final, ela é muito legal, desde o momento do show até esse fim aí eu gosto bastante. E eu acho assim, fez a junção perfeita para como que vai acontecer o segundo, como que a gente vai ver no segundo livro, a continuação disso. A gente já vê ali que ela vai para a Europa, né? Se não me engano, ela já vai, né? É que eu confundo os dois, cara, a linha do tempo entre os dois. O que eu estou escrevendo muito o segundo agora, então eu não me lembro aonde para, mas eu acho que é isso. Ela já vai fazer o filme, né? Isso. E ela precisava sair, né, do Brasil. A verdade toda é essa, né? Ela não podia mais ficar aqui, porque a potência dela, a luz, o brilho dela incomodavam muito mais. Ela fala a verdade que ninguém quer ouvir e tudo mais. E ele, do jeitão dele, tímido, mas corajoso, bastante reativo também, quando precisa ele reage e tal. É um casal que, se a gente visse aqui, seria notícia mesmo hoje em dia, pode dizer qual for, seria notícia. E aí vou confessar uma coisa aqui que eu nunca falei, ó, é uma coisa legal mesmo, nunca falei antes. Quando o livro surgiu, Dulce não era atriz, não seria atriz, Dulce seria cantora. E a gente estava vendo, na época que o livro surgiu, a gente estava vendo as Olimpíadas, e o Neymar era namorado da Bruna Marquezine. E quando a gente ganha as Olimpíadas, a medalha de ouro, Neymar cobra o pênalti e vai para a arquibancada beijar a Bruna Marquezine. Logo depois de pegar a medalha, ele vai lá, abraça ela, todas as câmeras apontadas para os dois. No dia seguinte a notícia zero, o Neymar ganha medalha de ouro para o Brasil e beija a Bruna Marquezine na comemoração. Eu falei, cacete, cara, e se eu conseguisse trazer esse tipo de peso, né? Uma atriz de novela grande do Brasil e um grande jogador de futebol, né? Seria um casal que ia parar o Brasil. E aí foi por causa disso que virou. Ela era cantora. Tanto que ela não perde essa veia da música, né? Ela continua com uma voz importante, ela vai cantar também no segundo livro e tal. Mas ela virou atriz, principalmente, por causa da Bruna Marquezine e do Neymar. Aí. É legal, né? Assim, hoje o Neymar é um cara que eu já não admiro tanto como pessoa, continuo admirando muito a bola dele, mas o que ele joga, né, o futebol dele, ele é muito diferente, mas como pessoa já nem tanto. E, pô, não dá nem pra falar que Clementino é parecido com o Neymar, porque é completamente diferente, né? Personalidade, forma de encarar a vida e tudo mais. Mas o casal, a forma como o Brasil parou para ver esse casal, eu tentei emular ele. Olha, na minha leitura, primeiramente eu pensei assim, naquele momento da lenda, né? Aí eu pensei assim primeiro, Ayrton Senna e Xuxa. Mas eu falei, não, mais atual. Aí foi pra Bruna Marquezine e pro Neymar. Até pensei no meme assim, a Bruna Marquezine e o Neymar que deu certo. Muito por conta de Clementino. É verdade, é o que deu certo no sentido de, tipo assim, até pros dois, né? A relação dos dois. Porque se você for parar pra pensar, o Neymar, ele não conseguiu atingir todo o potencial que ele poderia. E a Bruna Marquezine não é mais atriz de novela, né? Ela é atriz de filmes e tá em outra fase da vida e tal. Então, o Dulce e Clementino vão continuar. Vão parar o Brasil realmente, vão movimentar muito aqui. No segundo livro, eles movimentam muito aqui a mídia e tal, fazem bastante barulho. Mas pelo menos porque eu levei, tal qual Clementino viu a notícia lá do casamento, foi a minha sensação de pensar assim, finalmente eles vão ter paz, eles vão poder ficar juntinho, aí ela beija e fala, vou pra Europa. Aí eu, mulher, calma, descansa um pouco. É os dois, mas eu né? acho que é justamente a urgência de ir que faz ela invadir o campo, né? Por mais que você tenha falado isso, combina com a personalidade dela, mas talvez ela esperasse, né, encontrasse com ele em casa e tudo mais, ela tinha um voo para pegar, ela precisava, então era aquilo ali, tinha que ser naquele momento, ela tinha que estar lá para poder demonstrar tudo que ela sentia e deixar ele tranquilo, tipo, eu vou, mas eu volto. E Jânio ali, né? Pelo menos a gente tem um spoiler de Jânio no começo do livro falando que eles viraram lendas juntos, então, graças a Deus. O meu casal tá vivo. Gente, então, muito obrigado por estarem presentes aqui na leitura coletiva de hoje. Foi sensacional esse bate-papo. Muito obrigado, Felipe, por esse livro que, na moral, foi uma das minhas leituras preferidas, se não a preferida desse ano. E eu li muito esse ano. E, tipo assim, sério, muito boa a experiência. Então, agora é o momento de encerramento. Felipe, por favor, fale um pouco, assim, do seu projeto atual, que você está trabalhando. Você falou um pouquinho do seu livro 2.
primeiro quero agradecer também, né, que a leitura de vocês tão generosa, vocês falaram coisas muito legais, eu amo escutar as pessoas e o que elas têm para dizer sobre essa história. É uma história muito íntima, muito trabalho, muita paixão, então é legal quando volta para a gente. Foi um livro que exigiu muito. Eu tenho outros projetos de livro aqui que estão, inclusive, mais fáceis de escrever e me dão mais prazer, mas eu estou insistindo agora em terminar o segundo. E aqui no livro 1 de Canto de Laranjal, a gente vê a infância, a juventude e a fase do jovem adulto, onde você está amadurecendo e tomando decisões importantes para a sua vida. Então, o livro 1 se chama Laranjal, né? Quando você abre e lê ali, está escrito ali. O segundo vai ser o mundo. Né? Então, a gente tem muito mais responsabilidades, né? Assuntos um pouco mais densos, né? Que a gente vai ter mais profundidade, vai ter que ver a parte mais madura dos personagens sendo ativadas. E eu tô num ritmo legal, tô conseguindo progredir bastante, tô tentando terminar em um mês aí, tá? Não falta muito. Tô tentando também mirar no mesmo tamanho, ali entre 200 e 250, mas acho que vai ser difícil, acho que vai ficar maior. Mas tenho focado muito em desenvolver essa história para não ficar um gap muito grande, assim, até porque é tão rico em detalhes o primeiro que eu juro, eu esqueço muita coisa. Então, às vezes as pessoas perguntam coisas assim, eu falo, provavelmente você sabe mais do que eu, que você acabou de ler. Então tá fresquinho na sua cabeça. E eu confundo o primeiro com o segundo, porque eles voltam para Laranjal no segundo, em algum momento ali, e falam coisas da cidade. Então, eu tô com outros 2 projetos de livro também, uma ficção científica e um thriller de suspense mesmo, bem pesado, que tá me deixando muito mais animado para escrever, que é uma serial killer que mata só estuprador, e aí a gente vê a perspectiva de um detetive tentando prender ela, mas também não tentando, sabe assim? E ele é totalmente diferente do Jânio, é também em terceira pessoa, e ele é cínico, debochado, cansado, meio depressivo. Então, é muito mais divertido de escrever, mas eu dei uma pausa nesses outros que eu estava fazendo e estou focado em terminar o Canto de Laranjal 2 para botar no mundo logo essa história completa. Espero que mais pessoas possam ler, que as pessoas assistam esse nosso papo aqui e conheçam essa história e venham falar comigo depois, comentar as coisas que gostaram, que não gostaram também, tá tudo certo. O importante é ler e vem falar comigo. Rodolfo? Não, o meu projeto atual, né, é o meu livro que foi lançado, né, pela Flávia no finalzinho do ano passado, né, história de Alistair Chevalier, que é uma ficção histórica vampiresca, que se passa aí na Revolução Francesa e na Era Vitoriana, né? Só que ele não é o que eu falo pro pessoal que lê, né, o que o pessoal vai falar comigo, não é um livro de vampiro, é um livro com vampiro, porque na verdade o foco ali são os dilemas humanos, né, que ele vai ver que ele é um vampiro início de carreira, porque ele acaba de ser transformado, e aí ele vai entendendo a vida através dos dramas humanos das pessoas que vão surgir no caminho dele, as que ele não mata, é claro, as que permanecem na vida dele ali. Então é uma olhar para a vida pelo ponto de vista de um vampiro, né? Teve uma leitora que me falou isso, então por isso que eu repito, que ela falou assim, a vida humana sendo mostrada pelo ponto de vista de um vampiro. Eu falei, pior que é mesmo, que é coisa que eu nem imaginava que... Eu falei, porque é ele analisando, tipo assim, uma mãe solteira com os filhos, e aí ele fica vendo, isso, o que tem a ver? Então, tipo, realmente é isso, a gente vendo, um vampiro vendo humanos, então né, nessa vibe aí, e bem Anne Rice, que é uma coisa gótica, tem um pouco de violência, porque, né, é uma história de vampiro, então tem muita morte, então eu acabo, e não tem umas violências, umas cenas pesadas, mas ok, né, e aí, igual o Bruno falou, né, acho que a gente precisa pontuar a questão da Bienal, a gente vai estar lá na primeira semana, acho que o Felipe também vai estar lá, e aí quem quiser, então, vai lá ver a gente, falar com a gente. Vou estar lá no dia 16, né, que a gente viu, ou 12? Eu lembro que era número par. 13 a 16, eu vou estar de 13 a 16. Isso. Que chique. A gente esse vídeo vai ser lançado dia 12, dia dos namorados. Ai, que legal. E logo um tema de casal, né? Parece até que a gente sabe o que tá fazendo. Pois é. Eu vou estar viajando. Eu queria fazer um comentário aqui do projeto do Rodolfo. Rodolfo, você já viu, por acaso, um filme chamado O Conde? Não. Um filme chileno. Quando você estava descrevendo a ideia do seu livro,
Eu lembrei na hora, que é um dos meus filmes favoritos. É um filme que E é de fala... vampiro. É de vampiro, quer dizer, é com vampiro, não de vampiro. É sobre o líder ditador chileno, como se ele fosse... Como é que é o nome dele mesmo, aquele ditador chileno? Esqueci agora. Ai, meu Deus. Minha memória é muito ruim. Pinochet, Augusto Pinochet. Ele é o Conde Drácula. E é entrelaçado com os eventos históricos. É depois que ele é 100 anos depois que ele é deposto, uma coisa assim. E ele fica escondido, e ele vai morrer, ele quer morrer, ele decide morrer. E ele vai dividir a herança dele com os filhos. E aí o vampiro, para morrer, tem que parar de tomar o sangue. E aí ele começa a parar aos poucos. E aí isso é um paralelo com a velhice. Cara, é um filme lindo, de uma produtora chilena chamada Fábula. Cara, é lindo. Ele concorreu à melhor fotografia ao Oscar ano passado. Não ganhou, que eu achei um crime. Ah, é recente, então. É recente. E é muito lindo, assim, o filme. E para você que está com esse projeto, pode ser legal de dar uma olhada em como os filmes elaboram essa relação com a realidade. Eu achei genial. Ele tem uma coisa assim, que tem uma narradora, e você escuta a narradora, é uma mulher contando a história o tempo inteiro. E no final do filme, você descobre que essa narradora também é uma figura histórica super importante para a humanidade. Então, assim, para mim é um filmaço, assim. E quando você falou, eu falei, cara, tem que comentar. Não, eu vou procurar. Porque quando eu escrevi, na verdade, eu tive pouquíssima referência de vampiro quando eu comecei a escrever. E nem sei porque eu comecei a escrever coisa de vampiro. Porque tava bem... Esse livro, eu comecei a escrever ele na época do Crepúsculo. E eu falei assim, não vou escrever nada de vampiro com Crepúsculo, né? Nada a ver. Aí eu reassisti, né, a Entrevista com o Vampiro. E aí no filme o Lestat, né, ele fala, o mal é um ponto de vista. E essa frase ficou comigo, né? Tipo, eu acabei o filme e falei, tipo, o mal é um ponto de vista. Aí, então, tipo, e aí eu me baseei o livro inteiro nisso. Porque a gente vai ver o ponto de vista dele e eu gosto de perguntar pros leitores depois, né? E aí, o Alistair, ele é mau ou não? Porque depois que você consegue ler o livro, você vai saber se ele realmente é bom ou não. Porque ele tá o tempo inteiro matando gente. E até agora, ninguém falou pra mim que ele é mau. E teve um cara que falou pra mim, Rodolfo, ele é mais humano que muito humano. Então, tipo, e você pensa, ele é um vampiro que tá matando gente. E aí eu não tinha referências, tipo, de vampiros. Eu fui ler Drácula, depois que eu já tinha escrito meu livro. Fui ler o Entrevista com o Vampiro depois que eu tinha escrito ele. Então, e eu acho que foi bom pra mim não ter referência, porque eu consegui criar um vampiro meu. E aí, inclusive, tem uma característica que acontece com os meus vampiros, que não tem nenhum outro livro de vampiro, que eu não posso falar o que é, e que acontece assim que eles são transformados, né? Que é o que dá todo o dilema para a história. Mas enfim, deixar a Sara falar. Mais um livro que a Nicho coloca na minha lista. Pois espere que em breve teremos. Essa lista só aumenta. Só aumenta. Infinito. A lista de livro é infinita. E eu brinco assim sempre, poxa, gente, é uma vida só para tantos livros. Então, pelo menos assim, né, que nós lembramos. Se a galera acredita em reencarnação, é uma pena que quando você reencarna, você não lembra de nada, assim, né? Tem que começar a ler de novo. Aí você tem que ler de novo, mas ainda assim, continua sendo uma vida só para muitos livros. Bem, meus projetos atuais, né, como eu falei, recentemente acabou a pré-venda do livro Entre Laços e Magia, que é um livro de infanto juvenil. Esse livro também tem um e-book à parte que conta a história da cidade do livro, chamado Santa Clara. Eu gosto muito de cidade histórica, sou apaixonada, vim de Ilhéus, Bahia, moro atualmente na quarta cidade mais antiga do Brasil, São Cristóvão, então eu amo cidades históricas, tem um xodózinho. Então é um livro bem curtinho, de 5 contos, para só trazer para o leitor como é o ambiente de Santa Clara. Estou aí também finalizando uma proposta com outra editora para publicar um livro de contos. Já são contos mais sobre a vida adulta. O nome do livro se chama Refluxo Cotidiano. Sempre brinquei assim, o que seria de nós colocar assim para fora tudo que fica às vezes entalado, né, que não sai. Na adolescência eu tive um blog, na era do blog assim, né, aquele viral, né, tive um blog onde se chamava Refluxo Literários, e lá eu escrevia muita coisa que eu nunca tinha coragem de contar para ninguém, tanto que pessoas próximas, ninguém sabia que eu tinha um blog, só pessoas de outros estados, só permitia isso. E aí foi que acabei escrevendo, assim como o Felipe falou, né, tenho vários também
arquivos guardados. Só que o primeiro livro que eu publiquei, que foi Entre Laços, foi o livro que eu menos gostava, assim, tipo, sempre tinha mais insegurança. Até hoje eu fico, assim, meio em crise com ele. Toda vez que alguém fala, tô lendo Entre Laços, mas eu fico, meu Deus. Vem o hater aí, tem que me preparar. Mas aí depois que eu coloquei esse livro no mundo, veio, assim, coragem, tanto que brinco direto, que são fases da Sara, né? A Sara teve fases, assim, literárias. E Entre Laços e Magia é uma outra Sara, esse livro que está vindo aí no mundo é uma outra Sara, e assim vai. Então, são escritas diferentes. Mas eu precisava tirar um pouquinho, porque atualmente faço mestrado, e eu estou numa escrita muito acadêmica, muito rígida. E aí eu falei, eu preciso de algo leve, então eu vou para os contos, para tirar um pouco essa marca. Então, em breve, Refluxos Literários estarão aí. Espero que vocês me ajudem a bater meta, porque também vai ter meta. E também, assim, não é tão nessa área literária, mas em breve vou estar, assim, publicando numa plataforma virtual, pedagógica, onde que no meu trabalho de pesquisa do mestrado eu faço um mapeamento de artistas visuais negros do estado de Sergipe, e aí eu tenho feito toda essa labuta de mapeamento, porque aqui não tem nada registrado, e estou desenvolvendo a plataforma pedagógica. Então, em breve também, a ideia é, primeiro, trazer a biografia de todos esses artistas para que o mundo conheça eles aí, certo, Brasil? Então, estarão todos convidados em breve para conhecer essa plataforma. Não, que chique! E, pessoal, essa é a Nicho Literário. Lembrando que nós fazemos 3 leituras coletivas todo mês. Uma de um conto para quem tem pouco tempo para ler, uma de um livro de até 200 páginas no máximo para quem consegue ler aí nessas folgas na semana, e um de 250 para cima, até 300, 400 páginas para quem gosta pra caramba de ler. Então não tem desculpa para não ler com a gente, tá bom? Lembrando que para você acessar as obras já lançadas, que já conversamos por aqui, é só dar uma conferida aqui na descrição que tá todos os links para você tanto adquirir essas obras, quanto também acompanhar os escritores e participantes da leitura coletiva. Certinho? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado por você que ouviu e assistiu até o final. A gente se vê nas próximas semanas. Semana que vem, né, gente? Semanal. Tchau, tchau.